Seja muito bem-vinda e bem-vindo à Formação 2022 do novo ensino médio do Governo do Estado da Paraíba. Eu sou Maíra Cordeiro dos Santos e hoje nós vamos conversar sobre autonomia e autogestão. Neste módulo, nós vamos discutir algumas reflexões, conceitos e práticas sobre autonomia e autogestão, articulando com teóricos e educadores e também a BNCC, além de algumas atividades práticas que podem ser utilizadas em sala de aula e fora dela. Para início, eu trouxe algumas falas muito importantes da educadora e médica Maria Montessori. Ela fala sobre a autonomia principalmente das crianças. Quando a gente pensa em ensino médio, a gente tem que lembrar que muita coisa, todo o desenvolvimento ele se inicia lá na infância. E assim também é a autonomia. A autonomia ela é construída ao longo da vida da pessoa e não só do estudante. Tendo em vista que a autonomia ela começa já em casa, já com a família. E essa autonomia ela deve ser então construída ao longo da vida e potencializada no ensino médio, principalmente em questões relacionadas a estudo, a tomada de decisões pessoais, e o projeto de vida, ele ajuda muito nessa construção da autonomia. Mas vamos ver o que é que Maria Montessori fala. A primeira coisa que ela diz é o seguinte, que o professor ele é um mediador na construção do aprendizado pelo próprio aluno, de modo que um sinal claro do sucesso de um professor é poder dizer, agora as crianças trabalham como se eu não existisse. Outra frase muito famosa dela diz assim, nunca ajude uma criança em uma tarefa que ela sente que pode realizar sozinha. Essas são as bases da autonomia, desde da infância até a adolescência. Portanto, o que é autonomia? É você permitir que a pessoa faça aquilo que ela já sabe. É você ser mediador para que a pessoa consiga fazer sozinho. É você dar instrumentos para que a pessoa tenha a reflexão e a ação sozinho. Isso a gente faz na infância e também faz na adolescência, inclusive em sala de aula, inclusive na educação. O que é pensar na autonomia e na autogestão dentro da educação? É dotar os nossos estudantes de capacidades e habilidades para que eles atuem sozinhos, dentro da sua construção de conhecimentos e experiências. A autonomia, ela se desenvolve fazendo, então não se ensina autonomia. A gente permite que o aluno faça e à medida que ele for fazendo, for experimentando, ele vai construindo essa autonomia. Portanto, a autonomia ela é uma construção pela experiência. E o professor ele tem um papel de mediador, para que o aluno ele tenha essa consciência e esse domínio, esse autodomínio de fazer sozinho, que realizar sozinho. Outro autor que fala muito sobre isso também é o Vygotsky, que é um psicólogo russo muito importante na construção do desenvolvimento da criança e do adolescente, e ele diz o seguinte: primeiro a gente tem uma nova habilidade, um novo conhecimento que normalmente a criança não sabe. Há uma mediação e interação com a outra pessoa, até que gera a zona de desenvolvimento proximal. Portanto, a criança, o adolescente ou até mesmo o adulto constrói o desenvolvimento dessa habilidade e desse conhecimento e aí pode seguir sozinhos. Portanto, o papel da educação, principalmente, é dotar o nosso estudante de habilidades e capacidades para realizar a sua vida, o seu trabalho e utilizar o que ele aprende na vida prática de forma autônoma. Portanto, essa autonomia pressupõe um ensinamento, a gente precisa ensinar o aluno, a gente precisa ensinar os nossos jovens, inclusive em casa. Precisamos que eles passem pela experiência, portanto, eles têm que experimentar tentar, eles têm que experimentar fazer. E nós temos que dar espaço para que ele possa realizar sozinho. E tudo isso com a mediação e a interação de adultos ou de pessoas com mais experiência naquele assunto. A autonomia e a autogestão na BNCC, inclusive a autonomia e a autogestão é uma das competências da BNCC, e o que é que ela envolve? A autonomia emocional, ou seja, eu tenho a capacidade de me conhecer emocionalmente, de entender as minhas emoções e também agir sobre elas, sem necessariamente sempre depender de uma outra pessoa, sem necessariamente sempre esperar que outra pessoa me acalme, me tranquilize. Eu preciso ter essa noção dessa autonomia emocional.
Uma autonomia cognitiva, de ser capaz de ler um texto, de conhecer, de aprender sozinho, de conhecer e construir esse conhecimento também. Uma autonomia comportamental, poder agir de forma autônoma, ter iniciativa, ter comportamentos que não dependem de outras pessoas, a gente não ficar só esperando as outras pessoas. Então, mostrar que o aluno ele precisa ter essa autonomia do comportamento, ele precisa agir, ele precisa ter iniciativa. E além disso, essa autoapreciação, ou seja, apreciar a si mesmo, ter essa percepção das suas habilidades, das suas inteligências, das suas forças. Isso é muito importante para construir a autonomia, porque me dá essa capacidade, né? Quando eu tenho uma autoapreciação, eu me sinto capaz de agir de forma autônoma. Eu também tenho autodomínio, portanto, eu tenho um domínio sobre mim, não um domínio 100% óbvio, mas eu tenho esse domínio sobre o que eu posso agir, o que eu posso fazer, o que eu tenho competência, o que eu já tenho as habilidades, quais são as características que eu já possuo para ter esse domínio. E além disso, a organização e o planejamento, que talvez sejam os papéis fundamentais na escola. Nós, professores, ajudarmos os nossos alunos a terem essa organização e esse planejamento, né? Para que eles possam ter essas ferramentas de autodomínio. Então, a falta de organização muitas vezes leva à procrastinação e até problemas psicológicos, como ansiedade e depressão. Sendo dessa maneira fundamental que o estudante consiga organizar as suas atividades a fim de que possa realizar suas demandas. No texto, eu coloquei vários links com várias ferramentas de organização e planejamento que vocês podem usar com seus alunos. É por isso que o professor pode oferecer algum tempo de suas aulas para ajudar os estudantes com algumas ferramentas de organização. Tem o Kanban, tem planners e também tem vários aplicativos que vocês podem usar com os seus alunos. Além disso, o professor pode sugerir que a própria instituição ofereça mini cursos de organização de estudos, planejamento, para que todos os estudantes possam ser beneficiados e também os professores. Então, fica aí a nossa referência. Agradecemos o caminho até aqui e até a próxima.